Epa, já não se fazem mais evangélicos como antigamente. Nicolas Ferreira é um mentiroso. Enquanto espalhava mentira nas redes, a Polícia Federal identificava o gatuno do INSS. Verdadeiro moleque. Uma das entidades envolvidas no esquema de fraudes do INSS foi a AMBEC. A Associação de Aposentados foi a que registrou o maior crescimento entre as investigadas. O número de associados saltou de 40 mil para 600 mil em um ano. E os repasses também dispararam. Em 2022, a associação recebeu cerca de 14 milhões de reais do INSS e no ano seguinte, mais de 90 milhões. Mais uma vez, a gente falando desse crescimento exponencial. A repórter Amanda Luder conversou com pessoas que conheceram por dentro o esquema e conta os detalhes para a gente. Quero te ouvir especificamente sobre esse esquema. Boa tarde para você. Oi, Bárbara. Boa tarde a você. Olha, eu conversei com ex-funcionários e também com pessoas que atuavam como laranjas em duas associações que estão sendo investigadas pela polícia, a AMBEC e o SEBAP. Segundo as investigações, o suspeito de ser o sócio oculto delas é o empresário Maurício Camisotti. Ele é dono de um grupo de empresas da área de saúde e odontologia e a polícia, as investigações apontam que ele teria criado essas entidades apenas para viabilizar a fraude. Ele simulava que as empresas do grupo dele prestavam serviços para essas associações, o que por si só já seria um crime, já seria ilegal, porque é você tentar vender serviço através de uma entidade sem fins lucrativos, não pagar imposto. Mas isso fica mais grave ainda quando a gente sabe que tudo isso, na verdade, era de fachada. Esses serviços nem ao menos eram oferecidos, porque nenhum associado dessas duas associações sabia que, de fato, era um associado. Você vai ver agora na tela o esquema que a gente preparou para entender como que isso funcionava. Começava lá dentro do INSS, com uma figura que ficou conhecida aí como Careca do INSS. Ele era o responsável por pagar propina a servidores para receber dados cadastrais de aposentados. E depois ele repassava esses dados de forma indevida para as associações que, por sua vez, cadastravam esses aposentados como associados a elas, mesmo sem a autorização. E aí que começavam os descontos ilegais nos benefícios, nas pensões e aposentadorias. Para essas associações funcionarem, elas precisam ter aposentados como presidente, vice-presidente e tesoureiro. E aí que entra o papel de uma outra figura que eu trago para vocês, que é o ex-gestor da AMBEC, com quem eu conversei. A gente vai ouvir agora a fala dele sobre que tipo de perfil o empresário Maurício Camisotti pedia para ele procurar de aposentados, justamente para compor o quadro ali da associação, que era uma associação fantasma. E na sequência vocês vão ouvir também duas pessoas que foram usadas como laranjas, com quem eu também conversei aí, que presidiram essas associações. Vamos escutar. Poxa, Mauro, eu preciso colocar alguém de confiança na presidência das associações. E não quero mais colocar parente. Lá tem mais uma condição, tem que ser gente que precisa e gente que é aposentada. Eu falei, então tá bom. Aí eu fui atrás das pessoas para fazer isso. Às vezes precisava de algum documento assinado por mim. O motoboy ia até minha casa, Mauro mandava o motoboy, eu assinava o motoboy e trazia para ele. Sempre assim. Eu nunca participei de reuniões de presidente, disso e aquilo. Não. Fazia as reuniões e mandava um documento. Vai ter uma reunião, mas não falava nada sobre a reunião, era só uma ata. Vai ter uma reunião, precisa da sua assinatura. Aí a gente assinava aquela ata de reunião. Mas o que era falado, o que era dito, a gente não sabia o que acontecia. Tudo que eu vou fazer me atrapalha. Porque meu nome está lá, constando que eu faço parte dessa associação. A primeira presidente fantasma que nós ouvimos recebia cerca de um salário mínimo por mês para fazer esse serviço, de assinar os documentos ali que ela não sabia do que se tratavam. E o segundo entrevistado recebia cerca de R$700 por mês por esse serviço. Nós procuramos as defesas de Maurício Camisotti e também de Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, e não tivemos resposta. E o impressionante é que puxa e vem personagens conhecidos. Maurício Camisotti, essa que ela
que a Amanda citou como criador da Ambev, não é uma figura desconhecida. Na CPI da Covid, está lembrado, assinante, que teve uma tentativa de compra superfaturada de uma vacina indiana, Covaxin, que tinha uma empresa precisa envolvida? Pois é. $1, né? Isso, que ia ter um superfaturamento, ali uma caixinha para alguns envolvidos na maracutaia. O Maurício Camisotti, esse mesmo que é dono dessa associação que fez descontos, aparece como um financiador oculto da Precisa, a empresa que ia comprar as vacinas. Então surge o nome dele lá na CPI. O curioso é que a CPI funcionou de abril a outubro. O Maurício Camisotti, que estava sendo falado na CPI da Covid, né, entre abril e outubro de 2021, ele faz o acordo com o INSS em agosto de 2021, durante a CPI. Então, está rolando a CPI. Está sendo investigado. O nome dele está sendo ventilado e ele vai para o INSS. Mudar a modalidade, né? Vou tentar um outro esquema. Diversificar os negócios, né? Então, isso tem que ser... E ainda há um outro personagem, Danilo Trento, que também aparece na CPI da Covid. E agora ele está ao lado de um policial federal e de um procurador do INSS, nas imagens do aeroporto Congonhas, levando bolsas e bolsas de dinheiro. Né? O que ele estava do lado de um procurador do INSS, andando em áreas proibidas, né, restritas para passageiros comuns e sendo escoltado por um policial federal, entrando num carro da Polícia Federal, que é pior. Que está sendo investigado, provavelmente dinheiro de propina para não passar por ali, por alguma barreira. Então, assim, são figuras conhecidíssimas que já apareceram em escândalos e nem a CPI da Covid foi capaz, né, o barulho em torno do nome deles na CPI da Covid foi capaz de que eles tentassem no INSS outra fraude. Essas fraudes aconteceram no governo Bolsonaro, 2021, né? E é por isso que essa CPI não saiu até agora.